retornamos agora nosso bate-papo com o economista Carlos Paiva. E antes do intervalo eu te questionava, qual é a importância de uma taxa de inflação para uma economia? É da maior importância, porque, na verdade, você não consegue elevar o salário real se, por acaso, não tiver uma inflação sob controle, ok? Se você tem uma inflação descontrolada, cada vez que há um movimento de elevação dos salários nominais, ou seja, eu passei meu salário de 1.000 para 1.100, se não existe uma contenção do sistema de preços, é possível que quem agora paga um salário maior repasse para os preços. A questão é, como é que a gente controla a inflação? Tá? E aí tu tens, fundamentalmente, 3 sistemas. Controle fiscal. O governo não gasta, gera desemprego. O desemprego, os salários nominais caem ou não sobem, ok? Nós estamos usando isso. Segundo, juros elevados. E aí você também espreme a demanda, atrai dólar, valoriza a nossa moeda. E o terceiro é um sistema de aumento de produtividade que é repassado para os preços. Esse é o problema do Brasil. Nós não conseguimos usar o único sistema, que é o sistema positivo. Então, nós acabamos usando dois fatores para controlar. Você diz assim, é importante controlar a inflação porque isso é a condição para aumentar o salário real no longo prazo. Mas, se você usa para controlar a inflação o sistema controle fiscal, que gera desemprego, e uma taxa de juros elevada que gera dificuldade de consumo junto com o desemprego, então você está prometendo que vai realizar um aumento salarial mais adiante, em termos reais, mas demora tanto que, como diz o Keynes, o grande economista Keynes, né? Ele diz, no longo prazo pode ser que funcione, mas até lá estaremos todos mortos, percebe? Claro. Então, é muito demorado. E aí nós temos que usar um outro sistema, aumento de produtividade com repasse aos preços. Isso envolve uma reengenharia global do sistema de regulação no Brasil. Não é uma coisa fácil de se fazer. E aí ela é totalmente setorizada. Produtividade é setorizada, não é genérico e não é para todos ao mesmo tempo. É verdade, mas assim, nós temos que focar nos gargalos maiores, né? Já começamos também sobre isso. Logística, por exemplo. Tem que focar. Esse é um problema de produtividade. Se você. Agora, por exemplo, falando na super safra, né? Vai aumentar em 40 milhões de toneladas, 22% da produção agrícola. Bom, aumenta em 22% a demanda de veículos na estrada. Percebe? E na estrada que já não tinha capacidade. Que já não tinha capacidade. E no silo que já não. Exatamente. Aliás, quem mais vai ganhar no setor, do meu ponto de vista, nesse aumento da super safra, é o setor de transportes. E o pessoal ligado a consumo de combustível, isso é positivo, sem sombra de dúvida. Nós temos um fator agora que está complicando bastante, está gerando uma insegurança nesse momento, que é as alterações previstas para a legislação trabalhista. Ainda tem alguma coisinha para ajustar aí, mas a linha geral está bem definida. Como é que tu está enxergando isto para a economia? Veja, Luiz Antônio, assim, tudo depende da conjuntura em que se realiza, né? Há uma espécie de superdimensionamento, do meu ponto de vista, do que significa a legislação trabalhista em termos de ganho para um segmento ou outro, tá? É que tudo depende da conjuntura. O que é uma coisa que é clara, que todo economista sabe, é assim, a depender das condições de oferta e procura da força de trabalho, se você desregulamenta, se existe um excesso de oferta, o setor que está ofertando excessivamente tem prejuízo. Se você pode desregulamentar, tirar regulamentações, digamos, protecionistas do setor da força de trabalho, dos trabalhadores, mas assim, se a demanda está elevada, o salário nominal e o real vai acabar subindo. Isso é assim na história da humanidade, não é da economia moderna, percebe? Agora, você fazer essa mudança na legislação trabalhista, neste momento, com taxa de desemprego de 13%, 14%, isso pode penalizar muito o setor assalariado, e essa penalização tem consequências no que diz respeito ao tamanho do mercado. Nós já estamos com o mercado encolhido. Se você ainda por cima fragiliza o setor que está, digamos, de alto desemprego, tu tens uma queda dos ganhos reais, de ganhos nominais, inclusive, pode-se ter. Você passa a empregar, digamos, um menor número de pessoas por mais horas, né? Por exemplo, eu sou 40 horas na Fundação de Economia e Estatística e 20 horas na FACAT, né? E se você desregulamenta, eu posso fazer um contrato para aumentar, eu não posso trabalhar mais do que 60 horas, tá? Bom, se eu trabalhar mais do que 60 horas e o mercado não está crescendo, eu vou estar desempregando algum colega.
percebe? Sim. Esse colega vai estar gastando menos e o mercado pode se afundar. Então, tudo depende do momento em que se realiza. O problema é exatamente esse. O governo faz uma política anti-inflacionária centrado na taxa de juros elevada e no corte fiscal, gerando desemprego. E aí quer fazer reforma trabalhista. Nesse momento, você apenas está colocando água no moinho da estagnação. Por isso que nem mesmo os mais, digamos, nós tivemos um crescimento e teremos com certeza no primeiro trimestre um crescimento do PIB, em função da super safra, que ainda está sendo colhida, e em função de alguns rebatimentos que teve, pequenos, mas que teve na indústria. Nós não sabemos ainda se vamos ter, como é que vai ser a dinâmica do serviço, mas o primeiro trimestre provavelmente teremos saldo positivo do PIB, cresceremos no primeiro trimestre. Mas da maneira como está sendo implementado as reformas, a expectativa é de que haja queda no período subsequente. E aí nós vamos chegar no final do ano com 0 de crescimento. Em termos de economia, então, em termos de credibilidade, de confiança, está sendo mais um tiro no pé. Eu acho que não era o momento mais adequado, percebe? Na verdade, assim, eu acho que existe uma preocupação de vamos aproveitar este momento em que está todo mundo meio atônito, né? Meio sem muita capacidade de resposta dos segmentos dos sindicatos e vamos acelerar. Só que no curto e no médio prazo, as consequências são funestas, eu diria assim. Sim. No longo prazo é uma outra questão, mas no curto e no médio prazo serão funestas. Para a economia, você aprofunda Agora, botando um pouco da Lava Jato dentro da nossa conversa, não tem mais muitos fatos diferentes a serem descobertos. Tem nomes de pessoas e fontes diferentes, mas não tem mais muita coisa nova em termos de tipo de crime. Uhum. Tu acha que está perto do fim? O quanto isso está impactando na economia? Houve um impacto, e o impacto é grave, especificamente no que diz respeito aos investimentos de empresas. Se tu tem empresas que têm que estar pagando multas, um conjunto pesado de multas, recuperação, elas passam a provisionar e valores que poderiam estar sendo investidos deixam de ser investidos. Há um temor, né? Tu não podes ficar digamos, com um caixa, digamos, apertado e a partir daí ter que fazer um pagamento e ter que tomar um empréstimo, ainda mais com as taxas de juros nacionais absurdas, né? Se tomar empréstimo para pagar a conta, agora é pedir para morrer. É pedir para morrer. Então, assim, você acaba fazendo um aprisionamento, represando ficando mais líquido, né? E adiando investimentos. Isso tem consequências, sem sombra de dúvida, para a economia. Mas eu acho que, nesse ponto, o pior já passou, sem sombra de dúvida, tá? Mas isso não significa, entretanto, que a Lava Jato tenha estagnado. O que eu quero dizer assim, o efeito da Lava Jato sobre a economia, o pior já passou. Mas o que está acontecendo agora é a lista do Faxin e as disputas que estão agora no nível do Supremo. Não se trata mais de uma investigação do Moro em Curitiba, do Dallagnol. Realmente ela ganhou uma dimensão nacional e gera, inclusive, uma certa tensão dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. O Faxin, que tinha pouco tempo atrás negado, digamos, tinha se recusado a aceitar uma investigação e a avaliação do pedido de impeachment do Gilmar Mendes, agora acabou de solicitar vista sobre o processo, dizendo que poderia, inclusive, abri-lo, né? Solicitado pelos juristas. Então, tu cria uma tensão que isso sim pode gerar uma reverberação mais global no plano da política. E aí da confiabilidade, não mais no investimento, tu entende? Eu quero dizer assim, no primeiro momento ela represou o investimento das grandes construtoras brasileiras. Neste plano, eu acho que o pior já passou. Agora, entretanto, ela não está estagnada. Ela sobe para o Supremo Tribunal Federal, a lista do Faxin se revela muito maior e começa uma tensão lá dentro. A depender de como essa tensão evolua, é possível que haja uma instabilidade política, se aprofunde a instabilidade política, e se a instabilidade política crescer, você repassa para outros setores, para além das construtoras envolvidas no petrolão. Você repassa um temor de que o pessoal começa a dizer, olha, vamos botar dinheiro no exterior, vamos adiar o investimento, até no agronegócio eu recebo mais, mas eu vou preferir colocar em dólar, não sei que investimento eu vou fazer. E esse é o risco que nós corremos no momento. Nós temos como dimensionar o tamanho do capital represado hoje que estaria pronto para ser colocado na economia e em investimentos?
Essa pergunta você me fez na última vez que eu estive aqui, e aí eu te coloquei assim, eu não mudei de opinião sobre isso. Existe essa é uma controvérsia entre nós, tá? Eu sou dos mais otimistas. Eu considero que as empresas estão muito menos endividadas do que na aparência. Tá? As taxas de rentabilidade no Brasil é elevada, até porque como tu tem uma taxa de juros muito alta, isso é o que a gente chama de custo de oportunidade do negócio. Se eu posso ganhar tanto no juro, eu vou querer ganhar pelo menos um tanto e um pouco mais no setor produtivo. Então nós temos taxa de rentabilidade boa. Onde é que esse dinheiro foi parar? Porque nós não estamos investindo há algum tempo. Do meu ponto de vista, uma parte desse dinheiro está circulando no mercado financeiro e existiria condições dele ser aplicado. Tá? Agora, tem outros analistas que acham que não, que a rentabilidade caiu, a taxa de lucro caiu e que as empresas já estão mais endividadas. Tá? Eu não posso entender como é que esse endividamento tenha ficado tão grande, tendo em vista a rentabilidade passada, pregressa, entende? Eu diria que existe. E nós temos o sistema BNDES, que é um sistema que garante uma liquidez bastante significativa para o capital. Essa era a minha última pergunta, o BNDES. A famosa caixa preta. Ou seja, ninguém sabe o que tem lá dentro, para onde foi, quem foi financiado, a que condições. Tu tens É possível imaginar o impacto da abertura dessa caixa preta? Eu não creio que eu acho que pode abrir, não seria, não haveria tanta surpresa assim, sabe? Na verdade, assim, existe uma situação que é complicada. Nós estamos numa democracia ainda em status nascente, nós não estamos com uma democracia consolidada. Mas, assim, todos os países do mundo têm bancos institucionais que privilegiam os grandes blocos de capital nacional. E isso se faz a partir de um processo de negociação. Então, talvez haja, digamos, uma superestimação do problema, né? Sinceramente, houve um projeto de criação de grandes empresas multinacionais brasileiras. Isso não é uma coisa nova. Isso foi lá do Ambev, isso é lá do período, sei lá, do período ainda FHC. Se depois veio a Friboi, você pode até dizer, olha, foi um equívoco, talvez não devêssemos, mas foi um projeto de construção e apoio de grandes empresas. Eu acho que se abrir essa caixa traz mais, digamos, vantagens do que desvantagens. Eu acho que existe uma superestimação dos problemas que poderiam advir. Tá? E eu acho que não diria que o BNDES teria tanta preocupação com isso. Não pelo que eu sei. Eu conheço bastante gente do BNDES, eu mais ou menos estou te colocando uma coisa que Então está mais para propaganda terrorista. Eu acho que sim. Eu acho que não é à toa que nós teríamos mais problemas em abrir, de fato, nossos subsídios no Rio Grande do Sul, que não é gratuito, que não entrego para o Ministério Público de Contas. Eu apostaria mais nisso. De nós. É verdade. Carlos, nós estamos nos últimos 30 segundos. Gostaria da tua mensagem ao nosso consumidor. Olha, a mensagem que eu teria para deixar é... Nós tivemos uma boa notícia, a Super Safra é uma boa notícia, aquela coisa de que o Brasil sempre parece e é maior que o abismo, né? O setor de agronegócio é hoje o setor propulsivo da economia, o principal setor da economia brasileira. Nós temos que ter uma política que garanta um desenvolvimento do agronegócio colado à indústria. Se tivéssemos isso, esse salto que tivemos agora de produção seria mais significado. Te agradeço a presença, ficamos por aqui. Grande prazer. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Obrigado.